Olá, pessoal, tudo bem? Patrícia Pereira César, sócia assessora da ZAL Investimentos. Hoje eu tenho o prazer de estar aqui com o Rômulo. Tudo bem, Rômulo? Oi, tudo bem, Patrícia? Como vai? Tudo bem. O Rômulo, ele é assessor da ZAL Investimentos. O Rômulo, ele além de assessor, ele também é head da nossa área de produtos, cuidando também especificamente da parte de fundos imobiliários, que é o tema do nosso vídeo de hoje. Então, lembrando que essa daqui é uma série de vídeos que a gente tem feito, então elas vão ao ar sempre às quartas-feiras, cada semana com um tema diferente. Inclusive, para quem tiver sugestão de tema, fiquem super à vontade para colocar ali nos comentários, para a gente depois ir fazendo os vídeos de acordo com o que vocês acham mais legal. O nome dessa série aqui é Papo em Alta. Então, hoje a gente vai falar sobre a estruturação de carteira de fundos imobiliários, né? Como escolher os melhores fundos imobiliários para se colocar na carteira. Só antes de mais nada, gente, antes da gente começar o nosso bate-papo, eu tenho já algumas perguntas aqui para o Rômulo, que foram perguntas que vocês tinham nos passado. Mas antes de mais nada, quero sempre lembrar, deixa eu só compartilhar aqui com vocês, que a gente disponibiliza aqui dentro do site da ZAL diversos materiais gratuitos para que vocês possam acessar, ficar sempre bem informados. Então, basta vocês acessarem o site da ZAL, que é zal.com.br, virem aqui nessa parte superior do site em relatórios grátis, que vai ter ali diversos relatórios de diversos outros vídeos que a gente faz. E, em especial, hoje eu queria chamar a atenção de vocês para um relatório específico, para um material que a gente preparou, que ele é, na verdade, um material voltado para construção de carteira. Então, ele é um material super completo, ele vai falar das carteiras de investimento, mas explicando sobre o perfil, que é algo que a gente vai acabar comentando um pouquinho aqui nesse nosso bate-papo. Então, a importância de conhecer o perfil de investidor, entender os produtos que podem fazer parte de acordo com o perfil, e lembrando sempre que isso aqui ele é um guia para poder auxiliar vocês. Mas nada mais importante, nada mais certeiro do que vocês terem um bate-papo com um assessor, para que vocês consigam entender de verdade como usar esses perfis e os produtos de acordo com o planejamento de vocês, de acordo com as perspectivas que vocês têm. Então, esse material ele vai ficar disponível nesse site que eu estou mostrando e a gente vai colocar para vocês o link aqui nas observações do vídeo. Então, voltando aqui para o Rômulo, então, como eu tinha comentado, hoje o nosso bate-papo é sobre a parte de fundos imobiliários, entender um pouquinho mais como escolher os melhores fundos. Então, eu acho que a primeira pergunta, Rômulo, vamos começar do começo, é o que o investidor faz para poder avaliar um fundo imobiliário e entender se de verdade aquele fundo imobiliário é bom ou ruim, né? Porque assim como tudo na vida, a gente tem investimentos de todos os tipos. Nem todos são bons e nem todos são ruins. Exatamente, Patrícia. Então, primeiramente, é uma honra poder conversar com vocês. Agradeço muito o convite. E, bom, respondendo aí a primeira pergunta, basicamente existem diversos fatores que podem filtrar ou não o que seria um bom investimento. Em todas as áreas, nos fundos imobiliários não seria diferente. Tá? Eu gosto de elencar algumas, não necessariamente em termos de prioridades, mas que eu julgo muito importantes. Tá? A primeira delas é a questão da gestão. Tá? Cada fundo imobiliário ele tem um responsável, por assim dizer, que é a pessoa, né, a gestora, a administradora, que vai fazer análise das melhores oportunidades dentro daquela estratégia que o fundo se propõe a tomar. Então, a gestão ela é muito importante. Tá? Esse eu julgo, se não um dos principais, ou principal. Tá? Depois vem justamente a questão das características de cada fundo de investimento imobiliário. Quais que são os ativos que estão dentro da carteira, quais que são os recebíveis imobiliários para os fundos de papel. E, por fim, também, né, a questão da rentabilidade do ativo mediante os seus pagamentos. Né? Os fundos imobiliários, a principal característica, né, o principal diferencial dessa classe de ativos é justamente ser um ativo gerador de renda passiva para a carteira do cliente, de forma que mensalmente, na maioria das vezes mensalmente, é pago os aluguéis isentos de imposto para a carteira do cliente. E muitas vezes, né, e isso é um erro muito comum, principalmente para quem está começando a análise dos fundos imobiliários, que é olhar inicialmente quanto que aquele determinado fundo paga em detrimento de outras características. Esse é um erro muito comum, tá? Sim. Muitas vezes a pessoa ela filtra quais que são os fundos que mais pagam naquele período determinado de análise e deixa passar ou deixa em segundo plano principais pontos que eu comentei, como a gestão, quais são os ativos que estão dentro dele, quais são as características e deixa muito em voga o dividendo. O dividendo, como eu sempre falo, o aluguel, no caso, é uma das principais características, mas nunca a principal, tá?
Exato, né? Isso é super importante, né? Eu comento isso muito nos outros vídeos de fundos que eu faço, que nunca dá para a gente fazer nenhum tipo de filtro de qual que foi o mais rentável, seja pela valorização da cota ou seja pelo yield, porque tem que entender, né? Se a gente for pegar, a gente passou por um período super diferente, né? A gente chegou a ter fundos que normalmente pagavam mensais, deixaram de pagar durante esse período que a gente teve, por exemplo, de shopping, né? Alguns exemplos. Então é importante entender. Eu acho que um exemplo que eu sempre dou quando eu falo de fundo imobiliário é, por exemplo, aqueles fundos que são das agências bancárias, que a gente teve um boom durante uma época e entender se eles vão continuar fazendo sentido ou não depois, né? Então eu concordo, essa análise ela tem que levar em conta. A gestão eu concordo contigo, assim como num fundo de investimentos é sempre a mais importante. Não adianta o fundo render para caramba e tu não ter a mínima ideia do que o gestor está fazendo, né? Ele tem que estar alinhado com o cotista. Então eu absolutamente concordo contigo, né? E acho que um ponto que o pessoal tem muita dúvida é, poxa, legal, agora eu estou começando a entender, né, que eu tenho que prestar atenção ali com relação à gestão, entender como é que esse yield é gerado, com relação à perspectiva da cota, mas é entender qual que é o percentual da carteira que é interessante ter em fundos imobiliários, né, se a gente for levar em consideração. Eu acabei de falar dos perfis, ali na carteira que eu tinha mostrado, claro que depende do perfil do investidor, mas essa é uma dúvida muito normal, né? Poxa, eu gosto de ações, gosto de fundos imobiliários, gosto de crédito privado. Como que achar esse meio do caminho e saber qual que é o percentual que é mais interessante? Não, ótima pergunta e normalmente é uma dúvida muito comum dos investidores, né? E assim, antes de responder ela, eu gostaria de fazer um parênteses que eu acho que é bem importante para ficar mais claro. Nós temos que ter sempre consciência que os fundos imobiliários, apesar de eles serem ativos geradores de renda, eles são ativos de renda variável, tá? E como o próprio nome diz, são ativos que variam o preço deles. Por eles serem ativos listados em bolsa, como por exemplo uma ação, eles têm a volatilidade da cota deles diariamente. Então, feito esse parênteses na pergunta, é importante que o cliente, antes de definir um percentual, ele entenda qual que é o nível de conforto que ele vai ter na carteira para ter ativos que vão ter essa volatilidade diária. Então, respondendo de forma numérica para não deixar a pergunta sem uma resposta exata, hoje aqui na ZAL, né, no nosso escritório, nós julgamos interessante uma carteira, na média, entre 10% a 15% do seu patrimônio em ativos de fundo imobiliário. Mas, como eu disse novamente, tudo vai depender do perfil de risco que aquele cliente ele está disposto a tomar. Né? Clientes mais conservadores, obviamente, eles vão se sentir mais confortáveis em ter uma percentual menor. Exato. Clientes mais arrojados, né, vão ter predisposição a ter uma parte maior da carteira, não somente em fundos imobiliários, mas também em ações, por exemplo, que são outras classes de renda variável. Outro ponto que vale a pena ressaltar, colocando uma vírgula, é que, apesar dos ativos de fundos imobiliários eles serem negociados em bolsa, historicamente, eles possuem uma volatilidade no preço das cotas muito menor do que os ativos, do que as empresas, né? As empresas negociadas na bolsa. Então, ele seria uma espécie de meio campo entre um ativo mais conservador e um ativo mais arrojado na linha, na ponta da linha, que seriam as ações. Tá? Então, de 10% a 15%, eu acredito que seria um patamar mediano interessante para que o cliente tivesse esse tipo de investimento, tá? Claro. Eu acho que até uma dúvida que eles têm que entra um pouquinho nisso é mais ou menos a mesma dúvida das ações, né? Quantos fundos ter? Né? A gente tem, na verdade, diversas categorias de fundos. A gente tem fundo de shopping, fundo de banco, tem fundo de papel, que são os fundos de CRI, tem fundo de logística, tem fundos de laje corporativa, né? Então, o que seria... Existe uma matemática ideal de quantos fundos ter na carteira? Uma matemática ideal, ela não pode ser generalizada a ponto de eu poder dizer assim, não, olha, cliente, vamos colocar, investidor, uma carteira de 10 ativos. Não existe, tá? O que existe, basicamente, que a gente procura sempre fazer, tá? E eu julgo mais correto, é montar uma carteira com diversos setores. Da mesma forma que a gente monta, né, uma carteira, por exemplo, de ações, você não vai pegar e colocar todas as suas ações num setor exclusivo, por exemplo, um setor bancário, ou um setor de commodities, ou um setor de varejo. A diversificação ela é importante para gerar mais segurança na sua carteira. Fundos imobiliários é a mesma coisa, Paty. Então,
hoje eu julgo que uma carteira bem diversificada, dependendo do montante inicial que o cliente tenha para começar essa carteira, seria algo de 4 a 7 ativos diversificados setorialmente. Então, como tu mesmo comentou, o cliente ele precisa ter uma carteira que tenha vários setores, por exemplo, um fundo de shopping center, um fundo de logística, um fundo de papel, justamente para que em cenários, como você mesmo comentou, pontualmente, né, mais desafiadores, o cliente que tenha, por exemplo, um fundo de shopping, que foi um setor que sofreu bastante com o cenário do Covid, ele não vai ter não vai ser tão diagnosticadamente prejudicial à carteira dele se ele tivesse outros setores, como, por exemplo, né, dando só um exemplo aqui atual, o setor de logística, que não só não teve uma performance negativa, como performou acima da média. Então, se o cliente tiver balanceada a carteira de fundos imobiliários dele, ele historicamente e no longo prazo ele vai ter uma performance maior do que ele só tivesse um ou dois papéis dentro da carteira. Perfeito, eu concordo absolutamente. E acho que um negócio que é legal da gente comentar, que isso gera muita dúvida de vários vídeos que a gente faz, a gente, de tempos em tempos, a gente acaba tendo alguns fundos imobiliários que acabam fazendo a emissão de novas cotas, né? Isso é uma discussão muito grande entre os investidores e até entre casas de análise. Assim, se tu for pegar de forma generalizada, o mercado tem opiniões super diferentes de por que isso acontece, né? Se a gente já tem um fundo dentro do, né, que o fundo já existe, o fundo já tem os seus ativos alocados, né? Por que existe esse movimento da gente ter os mesmos fundos fazendo novas emissões de cota, né? E isso de alguma forma é ruim para quem já é cotista, pô, eu já sou cotista do fundo, é ruim para mim que já tenho as cotas antes ou não? Maravilha. Assim, primeiramente o porquê que um fundo ele emite novas cotas no mercado, tá? O mercado ele é feito de oportunidades. E os gestores dos fundos, da mesma forma como eu, você, os investidores, eles veem oportunidades no mercado quando elas surgem, os gestores de fundo participam dessa mesma análise. Então, dando um exemplo, se um fundo ele tem lá, por exemplo, 1 bilhão sobre patrimônio líquido e acontece um cenário onde ele visualiza oportunidades no mercado que até um tempo atrás ele não visualizava, ele vai querer aproveitar essas oportunidades. Como que ele consegue fazer isso? Emitindo novas cotas no mercado, juntando recursos dos investidores para poder fazer novas aquisições. Isso aconteceu muito no ano passado, 2019, Exato. E vem acontecendo em 2020, principalmente pela questão do nosso cenário do primeiro semestre, abriram muitas oportunidades. E os gestores, visualizando essas oportunidades, vão ao mercado buscar novos recursos para isso. Esses novos valores são chamados de subscrições. Tá? Quando um fundo ele já existe no mercado, ele vem emitir novas cotas. Qual que é a vantagem para o cliente que já é cotista desse fundo? Em 99% das vezes, para não dizer 100%, o gestor ele dá prioridade para os cotistas que já estão dentro desse fundo a adquirirem novas cotas e principalmente com um desconto em relação ao preço que ela está sendo negociada. Então, de novo, usando exemplos hipotéticos numerais, se um fundo está sendo negociado a R$20 no mercado, o cotista do fundo ele vai ter o direito de comprar mais cotas a, por exemplo, R$18. Então, ele vai ter um desconto relativo à cota. Essa é a principal vantagem do cotista atual. E também tem a questão, que normalmente ela é mais relevante para institucionais ou assets que têm percentuais maiores nesses fundos, de não diluir o percentual dele. Então, dando um outro exemplo, digamos que eu sou um investidor que tenha 1% de todo o montante daquele fundo imobiliário. 1% é relevante. Se o fundo ele emite mais 100% das cotas e eu, como cotista, tendo o direito, não a fizer subscrição, você concorda comigo que eu vou ser diluído em percentual daquele investimento. Eu vou deixar de ter 1% para ter 0,5%. Então, essa seria, assim, digamos, das características de ser interessante subscrever, mas principalmente a característica que eu vejo principal é aproveitar que você, cotista daquele fundo, ele está aumentando
o patrimônio dele e comprar com desconto ao valor atual. Então, é o principal ponto que eu acho que é interessante, que o cliente que tenha direito de subscrição, obviamente não é em todos os cenários, mas que ele tenha uma análise mais criteriosa, se faz sentido ele comprar aquele ativo com desconto e se fizer sentido fazer de fato exercer o direito que ele tem de comprar essas cotas, tá? Exato, exatamente. E acabou, e que nem tu falou, né? A gente tem momentos que acabam tendo muitas oportunidades, né? O ano passado, começo do ano, então isso acaba gerando muita dúvida, né? O cotista às vezes fica perdido de, né? Você pensa ali do lado do investidor, poxa, tá tendo 5, 6 fundos da minha carteira, às vezes todos os fundos que eu tenho emitindo novas cotas, né? E às vezes o investidor acaba tendo essa dúvida de, poxa, será que é interessante mesmo, né? Então é super importante deixar isso claro. E uma última pergunta que a gente tinha recebido né, o pessoal sempre quer saber se tem alguma coisa que tem que evitar. Tem algum tipo de fundo que esse fundo não dá para investir, ou há alguma coisa em específica dos fundos que a gente tem que evitar? Assim, respondendo direto e francamente a tua pergunta, se tivesse que fazer uma resposta única, assim, eu diria, não existe setor que deve ser evitado, tá? Assim, claro que a gente vê muita gente falando, setor X é bom, setor Y é ruim. Não, eu acho que essa é uma generalização que não faz sentido, não só em fundo imobiliário, mas em qualquer setor, tá? Do mercado financeiro. Porém, existem setores que são mais cíclicos e setores com perfis mais conservadores. Então, assim, tudo vai depender, e aí vem lá, se não me engano, a primeira resposta que eu te dei, perfis, tá? Para aquele cliente que tem um perfil mais arrojado, buscar fundos imobiliários com perfis mais arrojados podem fazer sentido. Nesse caso, por exemplo, fundos de desenvolvimento imobiliário, por exemplo. Basicamente, são fundos que investem dinheiro, né, injetam patrimônio em estruturas que ainda não estão dando retorno agora, mas que futuramente vão dar altas rentabilidades. Você concorda comigo que esse tipo de setor é muito mais arrojado, por exemplo, que um setor de agências bancárias, por exemplo, Claro, com ou certeza. um setor de shoppings, que já tem o imóvel físico, já está gerando renda para o cliente, tem uma estabilidade financeira maior do que um fundo de desenvolvimento, nesse exemplo, mas que, da mesma forma, não tem tantas possibilidades de valorização de cota, ou o dividendo dele é 1 hoje, vai ser 2 vezes maior daqui a um ano, é muito menos provável. Então, tudo vai depender do perfil e do nível de conforto que o investidor tem naquele setor. E aí, para não também, né, deixar uma resposta tão vaga, setores que eu considero mais conservadores hoje, setor de lajes corporativas, setores de shopping, setores de logística e setores de papel. São setores que já são consolidados, normalmente os ativos já são consolidados dentro da carteira e vão ter uma rentabilidade mais constante. E setores mais arrojados, eu entraria principalmente nos setores de desenvolvimento e nos setores que pode parecer surpresa, mas setores, por exemplo, bancários, que hoje têm tido digamos assim, uma força vendedora neles, podem ser, por exemplo, cenários para você comprar de forma a fazer uma operação de curto prazo com a volatilidade da cota, não necessariamente do dividendo, mas com a valorização ou desvalorização da cota. Então, existem setores para todos os níveis de investidor. Tem fundo imobiliário até de cemitério, tem alternativa que não acaba mais. Exato, exatamente. Tem setores, por exemplo, muito incipientes, mas, por exemplo, ativos que compram silos logísticos ou silos de agronegócio, que é assim, algo muito, muito específico daquilo, mas que pode dar um retorno muito longo, visando, claro, que nós somos um país muito ainda focado no agro, pode ser que hoje Com eles sejam gigantesco de silo estacionário, exato. Exatamente, como tu falou, setor de cemitério, setor de hospitais, setor educacional. Então, assim, a gente ainda tem uma demanda no Brasil muito grande no setor de educação, que pode ser uma linha de raciocínio para um fundo que vai focar em compra e venda, por exemplo, de ativos do setor educacional. Então, assim, tem upsides muito grandes, mas também tem como jogar na defesa com ativos mais óbvios, digamos assim. Sim. Então, não existe setor ruim ou setor bom, existe setor para cada perfil de investidor. Perfeito, perfeito. Rômulo, foi excelente, obrigado. Eu tenho certeza que vai ajudar bastante gente aí na hora de tomar a decisão dos fundos.
E, pessoal, sempre lembrando, né, como eu comentei no começo, o Rômulo, ele além de assessor, ele é o nosso head da área de produtos, que é uma das áreas que a gente tem aqui dentro do escritório. Então, a gente tem áreas específicas na parte de fundos imobiliários, né, na parte de crédito privado, na parte de ações, a gente tem uma mesa de renda variável super grande. Então, são diversas áreas para poder entregar para o nosso cliente sempre a maior informação, né, a maior e melhor informação possível na hora de tomada de decisão. E também, claro, né, para quem ainda não se inscreveu, para se inscrever aqui no nosso canal, ativar a sinetinha para que vocês recebam as notificações toda vez que a gente publicar um conteúdo novo. Rômulo, obrigada mais uma vez, é um prazer estar contigo aqui, é um prazer te ter na equipe, sabe que eu sou fãzaça do teu trabalho, obrigada mais uma vez. Agradeço, Paty, agradeço a disponibilidade e qualquer dúvida que tiverem também, falem com o seu assessor aqui na ZAL, ele vai nos entrar em contato com a nossa equipe aqui e sempre que tiverem dúvidas, ficamos 100% à disposição, tá, Paty? Muito obrigado, viu? Perfeito, até mais. Até mais.